Vivemos num tempo de muitas incertezas. E, obviamente, que aquilo que nos ameaça também nos provoca medo. Tá? E o medo é um afeto muito inerente do ser humano. Todos nós, de alguma maneira, sentimos medo. Ok? Desde os medos que parecem ser insignificantes, até aqueles medos mais relevantes socialmente ou relevantes individualmente, coletivamente. O fato é que um medo é sempre um medo. E um medo que provoca um sentimento de tristeza, de amargura ou de sofrimento, é um medo que tem uma relevância para o indivíduo. Eu não posso julgar o medo do outro, seja qual ele for. Pode ser o medo de barata, pode ser o medo de qualquer outro inseto, pode ser o medo de perder o emprego, o medo de ficar doente, o medo do colapso social. Enfim, o medo é um sentimento que, de alguma maneira, ele pode nos paralisar. Claro, o medo também tem um fator que é o de nos alertar, nos proteger. Também serve como um alerta que, em muitas ocasiões, não nos deixa tomar decisões precipitadas ou fazer alguma coisa que nos venha a ser prejudicial. Né? Mas o medo não pode nos travar. Né? Para Spinoza, filósofo do século XVI, Baruch Spinoza, o medo é a expectativa de que coisas ruins podem acontecer. É aquela apreensão, olhando para as circunstâncias da vida e concluindo que, a julgar do jeito que as coisas estão, pelos sinais e pelos sintomas, as coisas vão terminar muito mal, ou alguma coisa ruim vai acontecer. Então, essa apreensão nós chamamos de medo. Spinoza fala que, num contraponto, nós temos a esperança. A esperança é um sentimento, é uma expectativa de que algo bom possa acontecer. Né? Mas ele diz o seguinte: essa esperança de que algo bom possa acontecer, que nos move, nos dá um sentido, um significado para ir adiante, ela pode, em algum momento, ser atormentada e nos fazer pensar o seguinte: bom, isso que poderia ser muito bom, dar muito certo, pode acontecer de dar errado. E aí entra o medo. Tá? Então, percebe como o medo também está correlacionado com esse nosso sentimento de esperança que nos dá a expectativa de que coisas boas possam acontecer. Mas o contrário também é verdade. O medo, que é gerado pela expectativa de coisas ruins possam acontecer, ele pode também ser atravessado pelo afeto de esperança, né? De que, peraí, de repente as coisas podem não ser tão ruins como projetamos ser. De repente as coisas podem não acontecer do jeito que nós estamos esperando, de repente pode ter algumas coisas boas a, a se mostrar e nos ensinar com a situação. E isso aí é a esperança atravessando esse trajeto do medo. Veja que são afetos que estão muito presentes na nossa vida individual e na nossa coletividade. Quando nos reunimos em família, nos reunimos nos ambientes profissionais, ambientes de trabalho, ou nos ambientes religiosos, seja qual for o ambiente social, nós estamos o tempo todo afetando e sendo afetados. Né? Nós afetamos o outro e somos afetados pelo outro. Nós nos aproximamos do outro com expectativas de confirmar os nossos afetos, aquilo que somos, aquilo que pensamos, que sentimos, mas também, quando somos atingidos pelo outro, nós percebemos que nós começamos a nos reorganizar, nos reinventar, recriar a partir dessa convivência. Por isso que não é recomendado que nós nos tornemos uma ilha. Nós não somos uma ilha. Nós precisamos do outro
mesmo que os afetos não sejam os afetos tão positivos como esperávamos que fôssemos, né, porque os afetos podem ser positivos ou negativos, mas de alguma maneira ele vai nos ensinar a ir adiante, a seguir em frente. Tá? Agora, afetados somos e afetamos. Agora, como nós lidamos com isso é o que importa aqui nessa nossa reflexão, que quero deixar aqui para vocês. Né? O Viktor Frankl, psiquiatra vienense, criador da logoterapia, ele nos ensinou que nós devemos inverter aquela nossa expectativa que nós temos do que esperamos da vida, o que queremos da vida, inverter e perguntar para a vida o que a vida quer de nós. O que a vida espera de nós diante das coisas que estão acontecendo conosco. Qual comportamento devemos ter diante das ameaças, dos medos, das oportunidades, das alegrias. O que nós fazemos com aquilo que nos acontece é mais importante do que o que nos acontece de fato. E essa é a diferença das pessoas que chegam lá e aquelas que não chegam, aquelas que não conseguem. Né? E aí o Viktor Frankl vai nos lembrar que nós todos precisamos buscar entender qual o nosso sentido de vida, que pode ser diferente para cada um de nós. E o sentido da vida somos nós que vamos estabelecer, construir a partir da lida, ou seja, a partir desse coping, de como eu lido, de como eu recebo, acolho e trabalho os afetos que diariamente, cotidianamente estão me atingindo. E quando eu coloco, de fato, os objetivos, meu propósito, meu sentido de vida, todos esses afetos vão ser adubos, vão contribuir de alguma maneira para que eu consiga alcançar, né, os meus objetivos. Então, quer seja coisas boas ou ruins, algum sentido vai ter naquilo e algumas lições eu vou aprender, de forma que essas minhas experiências, que vão se somando, vão me lançando em direção àquilo que eu espero. Né? E dessa forma, algumas coisas acontecem. A primeira é que eu evito o lugar da autovitimização, que é aquele lugar onde eu costumo assumir um estado de coitadismo e jogar para o outro as culpas, jogar para o sistema, jogar para quem quer que seja, porque a gente fica procurando achar um culpado de por que nós estamos onde estamos, fazemos o que fazemos. Ou seja, o autovitimismo é uma forma de eu abandonar, né, o meu protagonismo de vida. O coitadismo me lança num abismo existencial. E onde eu me torno um adversário, um inimigo de mim mesmo. Porque se eu não me ajudar, ou se eu não me posicionar diante das coisas que acontecem na vida, para mim, né, e se eu não me ajudar, pouco ou quase nada as pessoas vão poder fazer por mim. Eu preciso querer, eu preciso me assumir, eu preciso ter o protagonismo da minha vida, né? Eu preciso entender que eu gozo de liberdade, que a liberdade é algo que foi conquistado e que é algo dos mais valiosos para mim. Mas que a liberdade, que essa mesma liberdade, ela implica em responsabilidades, que me levam a fazer escolhas, a tomar decisões. E saber que se eu não tomar decisões, isso já é uma decisão. Então eu preciso me apropriar dessas minhas decisões, refletir sobre as coisas que estão me acontecendo, sair deste lugar de auto-vitimização e me lançar em direção ao meu sentido de vida e aquilo que eu desejo, que eu quero para a minha vida. Se vou chegar a ter tudo o que eu quero, não sei. Se vou ter parte, se não vou ter nada, se vou conquistar, não sei. Mas o que vale de fato é a busca. Né? E a saúde mental, ela caminha por ela faz esse trajeto. Porque saúde mental não é isenção de transtorno,
não é isenção de problemas. Saúde mental é essa busca por equilíbrio dos sentimentos, das emoções e dos afetos. Sou Elésio Carolive, deixo aqui meu abraço paterno a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.